Bom, pessoal, bom dia a todos, tá? Eu vou deixar essa aula gravada hoje, cujo assunto tratado será noções básicas de transistor MOSFET, né? Que é um assunto extremamente importante dentro da eletrônica, né? A gente pode dizer que os principais componentes, os principais sistemas digitais atuais, falando aí em microprocessadores, microcontroladores, da onde vêm os computadores, CLPs, celulares, etc. Esses componentes são construídos hoje a partir de transistores MOS, né? Que é o que possibilita a alta escala de integração que nós temos hoje e o grande desempenho, consequentemente, de velocidade e de consumo, né? É o que possibilita a miniaturização dos sistemas digitais atuais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí sobre esse assunto que é de extrema importância, tá? Eu vou cortar minha câmera, né, e vou compartilhar aqui minha tela. Então, tratando desse assunto, né, vamos olhar aqui o material disponível para a aula, que é esse material de MOSFET. Então, vamos usar esse material como referência. Então, vamos falar um pouquinho sobre o transistor MOS, né? Então, o transistor MOS, da onde vem a sigla MOS, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre histórico, né? Então, primeiro surgiu o transistor FET, que é o transistor de efeito de campo. A palavra FET vem de Field Effect Transistor, né? E apesar de ser um transistor de aplicação bastante moderna, digamos assim, né? Na verdade, a tecnologia que envolve a construção, né, a lógica de construção, a lógica de funcionamento do transistor FET, ela vem da década de 30, né? O conceito vem da década de 30, é um conceito bastante antigo, né? E a gente percebe que ele foi desenvolvido simultaneamente por um pesquisador, o Lilienfeld, nos Estados Unidos, e pelo Hale, na Alemanha, né? Qual é o conceito básico do transistor FET, né? Qual é a estrutura básica do transistor FET? Você tem um material semicondutor, normalmente formado por silício, né? No qual é feita uma junção metalúrgica com alumínio. E desses dois materiais, tiramos os três terminais. Você tem aqui contatos metálicos que produzem o acesso aos três terminais, certo? Bom, continuando aí no aspecto histórico, né? Nós vimos que, por curiosidade, né? O bipolar, que é um transistor de tecnologia até mais simples do que o FET, né? Ele existe a partir da década de 40, né? Na década de 50, o William Shockley, né, e no ano de 52, propôs o conceito do transistor de junção, que é o JFET, né? E os pesquisadores Dessa e Ross, em 53, criaram um modelo experimental, né? Nesse modelo experimental, eu tenho aqui um material tipo N, né, um canal tipo N, normalmente formado por silício, né, no qual é colocado em cima um material tipo P, da onde sai o terminal de gate, né? Nós temos os terminais de dreno e de fonte conectados nos extremos do canal tipo N. Então, nós sabemos que quando nós juntamos um material P, um semicondutor tipo P com um semicondutor tipo N, automaticamente se forma uma camada de depressão na junção desses dois elementos. Isso é normal, né? Como eu tenho material tipo P também embaixo do canal, surgem duas regiões de deflexão. Uma nessa junção PN superior e outra na junção PN inferior, certo? E esses canais de depressão, eles acabam estreitando o canal em certa região. E isso passa a ter influência grande no funcionamento do transistor, tá? Percebam as polarizações dos terminais de dreno e fonte, né? Ó, eu tenho positivo no dreno, negativo na fonte, o que estabelece uma corrente eletrônica de fonte para dreno, daí os nomes dos dois terminais, né? E eu tenho uma polarização negativa no canal P e ligado aqui ao negativo que está ligado no dreno. Esse potencial positivo, esse potencial negativo ligado nesse metal que é a porta, que é o gate, né, vai fazer com que eu
repila, que eu atraia elétrons para a superfície desse canal N, controlando então a largura desse canal de depressão, certo? Então vamos dar uma avançada aqui. Aqui fica mais simples de compreender, ó. Eu tenho um canal N ladeado por dois substratos tipo P implantados aqui, né? Então, o que vai acontecer? Na junção desses dois substratos implantados, surge uma camada de depressão. Polarizando esse canal, essa porta, né, esse substrato tipo P, de maneira negativa, o que vai acontecer? Eu vou atrair elétrons para a superfície da junção, diminuindo, consequentemente, o canal de depressão, criando uma zona maior. Então, na verdade, o gate funciona como uma torneira que controla o fluxo de elétrons de dreno para fonte ou de fonte para dreno. Isso vale tanto para o transistor canal tipo N, como para o transistor canal tipo P. Por que esse cara chama-se transistor de efeito de campo? Porque é a intensidade do campo elétrico criado nas duas junções que determina a largura do canal. Consequentemente, ao determinar a largura do canal, lembrando daquelas fórmulas de resistência lá da lei de Ohm que nós vimos lá atrás, né? Nós sabemos que, de acordo com a segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área de seção transversal, não é isso? O comprimento desses canais são fixos, né? É essa região aqui, é o comprimento. Mas a área de seção transversal, que seria a largura do canal, é variável de acordo com o campo elétrico criado nas junções PN. Então, por isso que chama-se transistor de efeito de campo. É o efeito que a polarização aplica sobre os campos elétricos surgidos nas duas junções. Ok? Por isso que essa analogia hidráulica é bastante pertinente, né? De acordo com a largura da porta, ou seja, com a largura de abertura da válvula da porta, eu tenho corrente fluindo de fonte para dreno, estabelecendo a intensidade dessa corrente, tá? Esse é o símbolo do canal tipo N, do transistor canal tipo N, do FET canal tipo N, e aqui do FET canal tipo P, certo? Aqui uma estrutura, uma explicação um pouco mais detalhada da estrutura do transistor, né? Eu não vou me ater muito ao estudo das curvas características, basta eu dizer que essas curvas características são bastante semelhantes à do transistor bipolar, né? Percebam, né, que, ó, por que eu tenho diferentes traçagens de curva aqui? Porque o que controla a largura do canal é a polarização de gate, ou a relação de tensão entre gate e fonte. Então, conforme eu vou mudando a tensão de gate, eu tenho novos parâmetros de corrente fluindo por aqui. Por isso que eu tenho várias curvas de comportamento do transistor para tensões de gates diferentes. Então, tensão de gate de 0 volt, menos 1 volt, menos 2, menos 3, menos 4. Né? Veja bem, com menos 4 volts, olha o que acontece. Eu tenho uma condução muito baixa entre dreno e fonte. Por quê? Porque eu estreitei ao máximo o canal. Né? Bom, por que eu estreitei ao máximo o canal? Porque a gente percebe que, nesse caso, ó, o positivo da fonte está ligado no gate. Então, se o positivo na fonte está ligado no gate, eu vou repelir cargas positivas em direção ao canal N, portanto, eu estou estreitando o canal. Estreitando o canal, eu aumento a resistência dele e diminuo a corrente. Certo? Bom, na década de 60, surgiu o conceito do MOSFET, né? Proposto por esses dois pesquisadores aqui, né? Sendo que a Fairchild iniciou sua produção em 1964, né? Então, no início da década de 60, foram propostos os conceitos básicos do transistor MOSFET no conceito atual. Então, o que é o MOSFET? Então, o MOSFET, né, da onde veio o nome MOS? Porque, olha só, o que é o MOSFET? Eu tenho um substrato de silício, né, um substrato tipo P, um corpo de silício, que está chamado aqui de body, certo?
Eu tenho um isolante depositado aqui em cima, normalmente formado por óxido de silício. O óxido, né? Normalmente os óxidos, em geral, são excelentes isolantes. Então, tá aqui, ó, óxido de silício, né? E eu tenho depositado em cima desse óxido uma placa de metal condutor, normalmente alumínio, né? Então, daí o nome de MOS, metal, óxido, silício, né? A simples junção desses três elementos já daria origem ao que nós chamamos de capacitor MOS. Por quê? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Nos extremos do meu body, do meu substrato de silício, estão implantadas duas regiões de silício dopadas negativamente, né? Que formam os terminais de dreno, aliás, de fonte e de dreno, né? Então, percebam que a simples implantação desses materiais tipo N já fará surgir aqui pequenas camadas de depressão entre as junções PN existentes entre as regiões de fonte e dreno e o substrato de silício, certo? Na superfície desse material N+, e N+, implantados aqui, são soldados dois outros metais que formam os contatos fonte e dreno. Ok? Então, vamos descer um pouquinho mais lá. Então, fazendo um corte lateral do transistor, eu teria essa constituição. Percebam que é de grande importância a largura da região do canal, né? E a espessura do óxido, tá? Então, primeiro, né? Por que eu falei de capacitor MOS? Então, vamos descer um pouquinho aqui a mais, ó. O que acontece no meu capacitor MOS? É mais fácil explicar em cima da figura. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Então, olha só. Vamos imaginar que eu não tenha isso aqui. Nesse momento, eu não tenho as regiões N+. Então, eu tenho aqui uma região P, então carregadas de lacuna, um isolante e um condutor. Ora, nós já sabemos que a estrutura básica de qualquer capacitor é formada por dois elementos condutores separados por um isolante. Então, só isso aí já lembra a estrutura de um capacitor, ok? Bom, ao aplicar um potencial positivo no gate, o que eu vou fazer? Eu vou atrair para a superfície desse metal um monte de elétrons livres, já que eu estou aplicando um potencial positivo no gate. Positivo atrai elétron. Então, se eu estou atraindo para a superfície, para a parte superior do metal, um monte de elétrons livres, na parte inferior do metal ficarão um monte de lacunas. Uma região densamente carregada de cargas positivas, de lacunas. Bom, como eu tenho um isolante separando o metal do silício, surge aqui um campo elétrico, né? Vamos lembrar lá da formulazinha de campo elétrico. F é igual a Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre as cargas multiplicado pela constante do meio, né? Essa fórmula toda serve para explicar que a distância tem um parâmetro importante na questão do estabelecimento do campo. Como esse óxido isolante, né, esse óxido de silício, ele é muito fino, da ordem de alguns microns ou menos, eu tenho uma distância muito curta entre os dois condutores, o metal e o silício substrato, criando um campo elétrico muito intenso. Esse campo elétrico muito intenso vai fazer com que várias cargas positivas que estão na superfície do substrato sejam repelidas para o fundo do substrato e, consequentemente, os elétrons livres que estão no substrato sejam atraídos para a superfície do substrato, criando aqui um canal N dentro da região P, dentro desse material tipo P. Então, eu formei um capacitor. Por quê? Enquanto eu mantenho esse potencial positivo aplicado no gate, essas cargas negativas ficam retidas na superfície do substrato. Então, eu tenho um armazenamento de cargas nessa superfície do substrato. Tudo bem? Bom, com a implantação do material tipo N como fonte e do material tipo N como dreno, ora,
se eu tenho uma série de elétrons livres atraídos para a superfície desse substrato, eu criei um canal de comunicação do lado N fonte com o lado N P. Como a fonte e o dreno serão polarizados por uma fonte de alimentação externa, automaticamente eu estabeleço uma corrente elétrica através do transistor. E essa corrente elétrica, a intensidade dessa corrente elétrica será determinada, obviamente, pela diferença de potencial entre dreno e fonte, mas também pelo potencial positivo aplicado no gate. Por quê? Quanto mais tensão positiva eu aplicar no gate, mais cargas negativas eu vou puxar para a superfície. Eu vou aumentar a largura desse canalzinho, diminuindo a resistência dele, portanto, aumentando a intensidade de corrente. O que é mais legal nesse princípio? Percebam que eu estou controlando a corrente entre dreno e fonte, aplicando tensão no gate. A presença do isolante óxido indica que eu não tenho corrente fluindo por aqui. Eu tenho campo elétrico. E essa é a grande sacada do transistor MOS. A possibilidade de eu controlar a corrente entre dreno e fonte aplicando tensão no gate. Isso diminui muito o consumo do transistor, né? E diminui muito o tamanho físico dele, tornando ele muito adequado à utilização em dispositivos microprocessados e microcontrolados. E é isso que permitiu a enorme escala de integração que nós temos hoje nesse tipo de componente, tá? Aqui está um diagrama de energia, né? Que para vocês, nesse momento, é um pouquinho complicado de entender, porque ele envolve conceitos de microeletrônica, mas só para dar um en passant aqui, né? Eu tenho uma análise gráfica das 3 regiões do transistor, o metal, o óxido e o silício, né? A gente percebe que eu tenho energia aumentando para cima, né? Então, aumenta a energia, diminui a tensão. Então, o que significa isso? As cargas que estão na região semicondutora, elas têm uma energia mais alta, porque elas são atraídas pelo campo em relação às cargas que estão no metal. E eu tenho aqui uma região de mudança de nível de energia, né? Por quê? Por causa da presença do campo elétrico entre gate e substrato, tá? Aqui eu tenho energia, elétrons livres, fonte N, dreno e porta, né? Então, as cargas, os níveis de energia na região N eu tenho uma região mais baixa, na porta eu tenho uma região mais alta por conta da presença do campo elétrico, alta energia envolvida, no dreno volta ao normal, né? Bom, nós temos 2 tipos de transistor MOSFET. Nós temos o transistor do tipo enriquecimento e o transistor do tipo depleção. Qual a diferença entre eles? Então, vamos lá. Esse aqui é do tipo de enriquecimento. Então, no transistor do tipo de enriquecimento, além da colocação do substrato tipo P, do óxido e do metal e da implantação das zonas canais N, eu tenho a implantação prévia de um canal N já existente entre dreno e fonte. Então, a grande diferença do enriquecimento é essa. A polarização de porta vai servir para enriquecer ou não esse canal, ou seja, aumentar a quantidade de cargas negativas naquele canal, tá? Mas o canal já é previamente existente, tá? Então, aqui estão os símbolos dos transistores MOSFET, o NMOS e o PMOS do tipo de enriquecimento, tá? Aqui são as curvas de tensão e corrente do transistor de enriquecimento. Percebam que eu tenho aqui, ó, uma tensão de mais ou menos como eu tenho no diodo, né? Eu tenho uma tensão a partir do qual eu começo a fazer o diodo conduzir intensamente. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma tensão a partir do qual, uma tensão entre gate e fonte, a partir do qual eu posso ter corrente intensa através do transistor, né? Que é a formação do canal. A curva é inversa quando eu trato do tipo de do tipo PMOSFET. Então vamos lá. Desculpa, vamos corrigir aqui uma informação.
O transistor do tipo de enriquecimento, ele surge, ele é feito sem a implantação do canal, perdão. Já o transistor do tipo depleção, ele surge com o canal previamente implantado, com o canal já existente. Tudo bem? Então, na verdade, a polarização aplicada no gate vai fazer com que a depleção existente nesse canal aumente ou diminua, controlando a largura do canal, consequentemente controlando a intensidade de corrente entre dreno e fonte, tá? Esse é o símbolo dos transistores canal NMOS e PMOS, do tipo depleção, né? E a curva característica. Perceba que a curva característica muda de quadrante, né? Por quê? Porque, olha só, por exemplo, ó, a chamada tensão de disparo do transistor, esse T vem de threshold, que significa disparo, né? Então, no transistor NMOS, a tensão de disparo é uma tensão negativa. Essa tensão negativa é a tensão aplicada no gate, né? Por quê? Quanto mais negativa a tensão aplicada aqui, o que vai acontecer? Mais cargas positivas eu vou atrair para cima, mais cargas negativas eu vou expulsar para baixo. Então, essas cargas negativas vão repelir os elétrons existentes no canal previamente implantado. Ao repelir esses elétrons, eu vou atuar na largura desse canal, já que eu também tenho uma depleção formada aqui embaixo. Então, expulsar elétrons em direção ao centro do canal significa estreitar esse canal, consequentemente controlando a intensidade de corrente entre dreno e fonte. Tá? Por isso que eu tenho tensão negativa como tensão de disparo. Já no canal, no transistor tipo depleção, canal P, é o contrário. A minha tensão de disparo, ela é positiva, né? Faz o mesmo efeito controlando a largura do canal, só que como o canal é P, ele não é N, é a tensão positiva que vai controlar a largura desse canal, tá? A título de informação, a gente pode dizer que a maioria dos transistores hoje são do tipo de enriquecimento. Não há muitos transistores atuais com os canais previamente implantados. Então, a maioria deles são transistores do tipo enriquecimento, tá? Bom, esse é o material básico que eu gosto de usar como referência aí, né, para essa aula de hoje, né, falando sobre transistores do tipo MOS. E aí, como material adicional que eu deixei para vocês aqui, existe o capítulo de transistor de efeito de campo do livro da coleção técnica do Centro Paula Souza, né? Que basicamente trata dos mesmos conceitos que nós falamos aqui. Então, ó, explica o funcionamento do transistor FET, do transistor de efeito de campo, né? Que é aquele primeiro transistor que a gente analisou, né? A formação, ó, como é que é feito o estreitamento ou alargamento do canal entre dreno e fonte, tá? Aqui, ó, os efeitos, né? Aqui está demonstrada a questão do pinçamento. O que é o pinçamento, né? Como eu tenho potencial negativo aplicado de um lado e positivo aplicado do outro, a partir de um certo valor de tensão aplicado nessa fonte, eu vou ter uma disformidade na largura da camada de depressão. Então, eu tenho uma região mais estreita que outra, acontecendo o que nós chamamos de pinçamento, né? É o momento de saturação do transistor. Então, quando eu atinjo esse ponto de pinçamento, eu não consigo mais promover o alargamento ou o estreitamento do canal de depressão. É o máximo que eu consigo estreitar, tá? Aqui as curvas características, né, semelhantes àquelas que nós vimos no material anterior, tá? A curva de transferência de entrada para saída. Transcondutância não nos interessa no momento, vamos avançar um pouquinho mais, né? Transistor JFET. Aqui fisicamente um tipo de transistor. E aqui já está falando do transistor MOSFET, né? Aquela estrutura semelhante àquilo que nós falamos antes. Eu tenho um substrato tipo P, com dois substratos tipo N implantados, o gate e o óxido, para o transistor do canal N,
e aqui o transistor canal P. Né? Aqui, o que ele chama de crescimento é que nós chamamos lá de enriquecimento. Né? Então, percebam que a polarização positiva aplicada no gate provoca o surgimento do canal, né? E percebam que quando a tensão aplicada no gate aumenta demais, o que vai acontecer? Como esse lado aqui está positivo e esse lado aqui está negativo, eu vou ter um pinçamento nessa região estrangulando o canal, né? Porque esse positivo aplicado aqui vai fazer com que a camada de depressão alargue a tal ponto que aconteça o estreitamento e o estrangulamento do canal aqui, deixando de existir corrente. Ok? Então, mais ou menos semelhante a um transistor bipolar, em que ele opera na região de corte, saturação e ativa. No transistor MOS, eu tenho as regiões de triodo, saturação e corte. Então, a gente pode entender que a região de amplificação é a região de triodo, né? Quando eu tenho os 3 terminais atuando em conjunto, por isso que é a região de triodo, né? E eu tenho a região de corte e de saturação, tá? Nesse caso aqui, provoca-se o corte do transistor, porque não há mais corrente fluindo entre dreno e fonte. A saturação é o limiar máximo de condução antes do estreitamento. Olha lá. Ó. Então, aqui, ó, região de condução normal, região triodo. Região de máxima carga no canal, região de saturação. Região de mínima carga no canal, região de corte. Então, tá aqui a curva característica, ó. Região de triodo, corte e saturação. Triodo, variações de tensão de dreno e fonte provocam variações proporcionais de corrente de dreno. Aqui o transistor MOSFET do tipo depleção, ou seja, com canal previamente implantado. E, por fim, eu queria explicar para vocês a formação do inversor CMOS, né? Por isso que a gente fala que as portas existem as famílias lógicas TTL e CMOS, né? Então, aqui, nessa família, nesse inversor CMOS, é o elemento básico das portas lógicas CMOS. Então, por que CMOS? A gente chama CMOS porque vem do termo Complementary Metal Óxido Semicondutor, ou seja, é um par complementar de transistores MOS. É um transistor canal N e um transistor canal P ligados em par. Né? Por que ele é um inversor? Então, olha lá. Se eu aplicar tensão positiva aqui no que seria a entrada da porta, essa tensão positiva vai promover a condução no transistor canal P, no canal N, e vai cortar a condução no transistor canal P. Consequentemente, se o transistor canal N está conduzindo, a diferença de potencial da saída em relação à terra será zero, porque esse transistor 1 aqui estará conduzindo plenamente. Então, eu não tenho diferença de potencial, eu tenho nível lógico zero, né? E eu estou aplicando tensão positiva na entrada, então eu estou invertendo o sinal de entrada. Agora, se eu aplico tensão negativa ou zero aqui, eu corto o transistor canal N e faço o transistor canal P conduzir. Então, com o transistor canal P conduzindo, eu tenho corrente atravessando o transistor e saindo para a carga. E como eu tenho potencial nesse ponto aqui, e eu tenho terra aqui, e esse transistor 1 está cortado, só o transistor 2 está conduzindo, a diferença de potencial entre a saída e o terra seria VCC. Então, eu vou ter 0 na entrada, 1 na saída. Então, é uma porta inversora organizada com transistores MOS. Percebam que tem uma diferença grande da quantidade de componentes em relação a uma porta do padrão TTL. Por quê? A outra grande sacada do transistor MOS é, como eu estou controlando a corrente do transistor através da tensão aplicada no gate,
eu não preciso ter corrente no gate, portanto, eu não preciso ter resistor. Eu não preciso ter nada que limite a corrente de gate. E também não preciso ter nada limitando a corrente entre drain e fonte. Por quê? Porque é a própria largura do canal que controla a corrente entre drain e fonte. Então, eu não preciso ter resistores externos de limitação, né? Por isso que o tamanho da porta inversora CMOS é muito menor que o tamanho de uma porta inversora no padrão TTL, o que possibilita que eu possa colocar mais portas lógicas no mesmo espaço físico de silício. Daí a grande escala de integração que eu tenho nos componentes digitais da família CMOS. Ok? Então, né, essa é a grande sacada. A possibilidade de eu poder controlar a corrente que flui sem precisar de resistores externos, controlando apenas por tensão. Tá? Isso diminui muito o consumo de potência e diminui muito a quantidade de componentes necessários para fazer o transistor funcionar. Ok? Então, aqui tem o funcionamento que eu expliquei do transistor, da porta inversora, né? Essa explicação que eu dei agora, tá? Aqui a presença de um MOSFET de potência, porque a possibilidade de eu trabalhar por tensão me permite, dependendo das dimensões físicas do transistor, né, me permite que eu tenha canais de grandes dimensões, possibilitando a fluência de grandes intensidades de corrente. São os tipos de transistores, por exemplo, que eu tenho nas fontes chaveadas, as fontes de computador, as fontes usadas para carregar notebook, né, são todas fontes chaveadas de alta corrente, tá? Percebam aqui, ó, eu tenho essas informações retiradas de datasheet desse transistor MOSFET de potência, e percebam a corrente que eu consigo trabalhar no máximo nesse transistor, ó, 160 amperes, 230 amperes, 320 amperes. Então, transistores MOS de altíssima potência, né? O que é muito importante, ó, eu consigo dissipar nesse cara 330 watts. Então, percebam que é um cara de altíssima potência, né? Bastante interessante para controle de potência, controle de motor, por exemplo, tá? Bom, esse era o assunto que eu queria abordar na aula de hoje, que eram as noções básicas de funcionamento do transistor MOS. Então, peço que vocês leiam com atenção o material disponibilizado na aula, tá? E qualquer dúvida, mandem aí por mensagem pelo chat, tá ok? Então, bom dia a todos, muito obrigado.